Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks. Luciano, a gente vai falar hoje da evolução do Stack Martech. É isso. As ferramentas isoladas, a plataforma integrada de growth. Estamos com um cara que, porra, vou te falar. O nosso super-herói, pô. Nossa, Tá maluco, pô. Tá maluco, eu vou te falar. Ó, primeira vez que eu chamei esse cara pra gravar, ele, pô, cara, eu tô de mudança, tô indo embora. Pô, tu não vai contar o fato de vocês terem vivido... Calma. Aí quando eu conheci, chamei ele pra gravar com a gente, ele, cara, tô de mudança, tô indo pra São Paulo. Eu falei, mas tu consegue gravar ele? É amanhã. Eu falei, porra! Aí aqui em São Paulo, ele foi se esconder em Alphaville. Longe pra cacete. E a gente nunca conseguia. Aí eu esqueci de chamar ele, esse podcast, a verdade é essa. Aí eu falei, fudeu, na terça, mandei ele. Eu vou. Falei, porra, todas as vezes que a gente planejou, não deu. Essa agora que foi no laço, o cara tá aqui. Sim. And o maluco que vai falar com a gente, simplesmente você que tá assistindo aí, ele esteve ao meu lado num dos momentos mais importantes da minha história em 37 fucking anos, que foi a Libertadores de 2023 do meu Fluminense em pleno Maracanã. Você que torce pro outro time, você nunca ganhou a Libertadores do Maracanã. Então chupa, porque o cara tava comigo, Caringe, seja bem-vindo. Que satisfação. Os melhores dias da vida, né? Puta maluco, porra. Cara, e tem a pitada adicional, porque a gente se conheceu nesse dia. É isso aí. Maneiro. Ah, verdade. Exato. Loucura. Foi loucura, Um dia bom, cara. né? Um dia Se apresenta bom. pra galera aí, cara. Obrigado de novo por ter Obrigado vindo. pelo convite, finalmente Tá deu maluco. certo, né? E quase deu errado, né? Quase Porque eu deu fiquei doente, tô longe pra caramba. Mas foi. Só funcionou porque foi no laço, tá ligado? Exato. Se tivesse sido programado, Tinha não dado teria merda. dado certo. Mas, boa, meu nome é Marcos Caringe, sou diretor de marketing e growth da Manual. Eu tô lá faz, 5 meses, 6 meses, pouco tempo. Minha carreira foi toda pautada por analytics. Então, eu comecei como marketing analytics na AMI Digital, quando eu nem sabia o que era analytics, não tinha a menor ideia. Me colocaram lá e eu fui descobrir. Inclusive, o primeiro dia que eu tava lá, me perguntaram, faz uma query aí pra gente analisar uns dados. Eu cheguei em casa, eu queria chorar. Eu não tinha a menor ideia do que era query. Aí eu comecei minha carreira ali, aí de lá, cara, marketing, comercial, growth, aí passei por AMI Digital, Globo, Familhão, e agora eu tô na Manual. Só, né? Só. Tá bom. Só. É um cara que tem pouca bagagem pra falar com a Só. gente sobre Martech. Só. Tem um detalhe, eu vou expor ele agora. No casamento dele, ele recebeu mensagem do Luciano Huck. Só pra deixar esse negócio que é o pouco. É o pouco que ele tem de contato e experiência aí no mercado. Mas não sou tão bem relacionado como esse cara aqui e o nosso grande amigo Rafael Dias. Mas o Rafa, ele tem um nível Rafa que tá é em- surreal. O Rafa Exato. tá em outro nível. O Rafa, sei lá, se quiser falar com o presidente amanhã, ele consegue. É Duas ligações. É. Ele é aquele cara do você tá a 3 ligações de uma pessoa. No caso, com ele, você tá a 2, tá ligado? exato. É mais ainda. Exatamente. Boa. Cara, pra gente começar de novo, obrigado por estar aqui. Agradeço. Falar de Martech, eu queria começar te perguntando pra você, qual é o cenário real de Martech no Brasil hoje? A gente tá falando de ferramentas isoladas, dados duplicados, times que não se falam. Essa é a maior realidade ou eu tô vivendo o copo vazio? Cara, essa é a maior realidade. Assim, a gente tá. Eu entendo que a gente tá num momento de transição. E é um momento super legal para quem olha para Martech, dados, analytics, porque eu acho que por muito tempo isso foi escanteado. Perfeito. Mas é um momento de transição, assim. Você tem muitos lugares ainda que a área de analytics, a área de marketing, e dentro da área de marketing você tem vários silos que não conversam. Ferramentas que todo mundo quer ir pro... Eu sempre falo isso, né? Quer ir pra ciência da NASA, pra melhor ferramenta do mundo, mas a galera ainda... Cara, como é que eu aplico isso aqui? De que maneira que eu vou plugar uma stack que funcione para minha realidade? Então, a minha visão é que, sim, a gente ainda está num momento de muita coisa descentralizada, muito dado que não conversa, muita área que não fala umas com as outras, enquanto a gente já tem empresas que entenderam que o momento é de se organizar, é de conseguir fazer esse negócio bem feito e já estão conseguindo chegar numa stack centralizada, com times olhando o mesmo número, a mesma análise. Eu estava conversando com um amigo tem umas 2, 3 semanas e ele comentou que na empresa dele eles têm um alinhamento semanal de número, porque o marketing está olhando para o número, o financeiro está olhando para o número, o CEO está olhando para outro que ninguém sabe de onde tira. Então a galera não...
sabe? Não se conversa e dá olha pra fonte totalmente Imagina o divergente. PIB dessa reunião. Cara, não faz o menor sentido. Então, sim, cara, ainda tá descentralizado, só que eu acho que o prognóstico ele é muito positivo perto do que já foi. Pô, concordo contigo. E você tá numa cadeira, já não agora, mas antes também, uma cadeira de decisão. Sim. Que é uma cadeira que te permite olhar budget e aplicar isso, entender quanto desse budget vai para Martech, quanto desse budget vai para dados. Para poder ajudar a audiência que está aqui, porque o intuito desse podcast é tentar levar a consciência da galera sobre isso, qual é o custo invisível desse problema que a gente está falando aqui de não ter investimento em Martech, ferramentas isoladas, times que não se conversam? Porque o custo não é só financeiro Não. de manter N ferramentas, mas o custo de decisão mesmo. Você consegue contextualizar um pouco sobre isso e a tua Com perspectiva certeza. do que você mudou para chegar onde está, nas empresas que você passou? Com certeza. Eu acho que tem. O primeiro de tudo. Aliás, não é o primeiro de tudo, mas é um ponto super importante, que é o custo de oportunidade. Perfeito. Você não ter os dados corretos, as ferramentas corretas e os alinhamentos corretos, te faz perder oportunidade. Perfeito. Vou dar um exemplo assim do que não é óbvio, mas uma coisa que a gente fazia no Familhão. A hora que a gente organizou tudo, eu comecei a construir jornadas de comportamento. Então, por exemplo, o cliente ele entrava numa aba lá do meu produto, do meu site, a gente criava uma hipótese de ele está procurando alguma coisa aqui e se ele não tomou nenhuma decisão, ele não achou. Uhum. Beleza, a partir disso, por eu ter o dado que ele entrou, quem é, que horas ele entrou e tal, eu soltava uma comunicação falando para ele tomar uma decisão driveada por receita. E a gente conseguia alavancar a receita com isso. Então, se eu não tivesse os dados organizados, eu nunca poderia ter feito isso. Assim, aqui a gente pode pensar em carrinho abandonado, mas o carrinho abandonado é a resposta mais óbvia. Estou falando aqui, por exemplo, no Familhão tinha uma aba que era de sorteio. O cliente que entrou na aba de sorteio, ele quer saber ou quando é o sorteio, ou ele realmente está interessado em ter mais chances. Uhum. Pô, vou mandar uma comunicação de você ter mais chances. A gente conseguia drivear a receita por isso, por eu ter os dados. Então, o primeiro ponto é o custo de oportunidade. O segundo, para mim, o custo invisível é o que eu brinquei agora, o PIB dessa brincadeira de alinhamento. Quantas reuniões inúteis e imbecis você tem para alinhar dado, para vamos decidir algo agora. Aí alguém fala, pô, não é esse número que eu tô vendo. Cara, cagou uma reunião que deveria ser para tomada de decisão. Aí volta, vai a galera organizar um Excel, vai organizar a stack de dados para ver de onde está. Então, aqui existe é uma ineficiência gigantesca que não é mensurada. Ninguém mensura quantas reuniões ruins você tem porque tem um dado cagado, errado. Qual o tempo das pessoas que estão ali para consertar isso? Ninguém mensura. Tanto é que, eu dar outro exemplo do Familhão. Quando a gente montou uma CDP, eu lembro que eu desenhei um plano para aprovar com o CEO e o primeiro ROI que eu mostrei para ele era o ROI operacional. Era melhoria de reunião, redução de tempo para a gente tomar a decisão e até, infelizmente, redução de pessoas para atuar num desafio específico. De forma que eu pudesse, tinha 10 pessoas, com 10 pessoas eu estava atuando num desafio A. Com a CDP, os dados organizados, eu pegava essas 10 pessoas e atuava em 12 desafios diferentes. Não precisava ficar todo mundo no mesmo ponto. Então tem uma questão aqui de ineficiência. E a terceira é o básico, tomada de decisão errada. Quantas decisões você não toma com base em número errado? Você pode quebrar um negócio. Você pode, não ativar um canal correto de vendas. Você pode colocar investimento numa iniciativa que não faz o menor sentido. Então, aqui tem uma ineficiência de investimento e redução de margem para o business. Cara, concordo. É por isso que a gente chamou ele, por isso que ele desbloqueia milho. Desbloqueou mesmo, Porra. Era um teste, podia não ganhar porra nenhuma. Exatamente. Você desbloqueou. Ó, isso aqui que já tinha um esse tempo. livro eu tô namorando Você já tinha um tempo pra você fazer Já. isso. Cara, isso aqui, ó, nossa parceria com a Minimal Club. Pô. Você tem a camisa da Minimal, mas abre aí. Bom, hein? Vou abrir. Não é só. Cara, e eu a camisa da assino Minimal. o plano mensal deles, cara. A camisa Então- da Minimal com simplesmente o slogan Menos X mais dados aqui, Pô, assim. Aí golaço, onda, né? hein? Aí Deixa eu é ver onda, aqui. né? Aí é onda. Aí. Acho que você vai curtir. Acho que você vai curtir. Bom, Acho que hein? você vai curtir. Porra, gostei, cara. Vai curtir. Bom, aí você já entra nas Obrigado. reuniões que você quiser com a mensagem subliminar, tá ligado? Ótimo, ótimo. Tá aqui.
Boa, boa. Cara, uma das coisas que a gente bate muito, né, Luciano, é sobre pior do que não tomar decisão baseada em dados, é tomar decisão baseada em dados errados. Sim. E a gente está vivendo hoje um cenário que eu queria que você contextualizasse para o Luciano depois falar um outro pedaço, sobre a integração de plataformas. Você está numa empresa gigantesca, multinacional, sede UK, e você passou por várias outras como AMI, Globo, Familhão. Integrar dados nessas empresas gigantes, igual você fez na última passagem no Familhão, igual você está fazendo agora, não é projeto de 90 dias. Não. Como que você priorizou? Essa é a primeira pergunta. E segunda, qual parte do stack foi atacada primeiro e como tu definiu isso? Tá. Primeiro, como que a gente... Acho que essa resposta ela vai ser meio Perfeito. intrínseca às duas problemáticas que você trouxe. Sempre foi qual o primeiro ROI? Perfeito. O que vai gerar resultado O mais que rápido? vai gerar resultado mais rápido? Então, por Quick exemplo, wins ali, vamos embora. no Familhão, a gente começou lá, a gente tinha uma CDP, um disparador de CRM e uma integração de dados para levar para a mídia paga. A hora que a gente mudou a CDP, a gente parou e pensou, cara, o que a gente precisa de mais básico? Já começa aí, só um ponto, né? Você tinha CDP. Vai lá, segue. Já não começou do zero. Na Globo a gente não tinha. Aí. Na Globo a gente não tinha e o alinhamento era... Aí a gente tomou a decisão de construir interno e Perfeito, tal, perfeito, mas estava caminhando para o mesmo lugar. perfeito. Então a gente olha, cara, o que é o mais básico e o mais prioritário que a gente vai precisar aqui? Eu preciso de informação de transacional dele, preciso pegar dados comportamentais das tags do site, do produto para entender o que ele está fazendo e preciso, sei lá, dos dados de cadastro dele. Legal. Foi a primeira coisa que a gente fez. Mas por que a gente tomou essa decisão? Porque a gente sabia o que a gente ia fazer com isso. A gente tinha clara noção de que com esses dados aqui eu vou montar isso, isso e isso, e a partir desses pontos aqui, dessa estratégia, a gente tem uma projeção de entregar tanto de receita, de lift versus o que a gente já estava fazendo. Então tinha um plano muito claro, driveado em receita, em ROI. E a partir da primeira fase desse projeto, como você falou, ela não é 90 dias. Para mim, ela é ongoing para sempre. Tem o prazo de ela nascer e depois ela não para. Exatamente. É manutenção, evolução, né? Exatamente. A partir do primeiro ponto que a gente fez, a gente montou um roadmap de quais os próximos dados a gente precisa que esteja certo e integrado. Não. E sempre, o que eu vou fazer com isso? Porque o que mais acontece é eu já vi isso acontecer muito, você tagueia o produto inteiro. Cara, taguear o produto consome cloud, reduz tempo de carregamento. A pessoa acha que taguear tudo é a forma dela não precisar parar e pensar. Ou seja, ela acha que o custo do tempo dela é mais caro do que o custo de integrar essa porra toda. Exatamente. Ou o custo de talvez prejudicar a navegação do usuário, né? Exato, o tempo de carregamento é muito pior. Então tem muita gente que faz, aí para, tipo, não faz nada. Tanto é que teve um caso no Familhão que a gente começou a taguear. Aí chegou numa reunião de priorização de produto, o time de produto apresentou, esse aqui é o mapa de tagueamento fase 3. Cara, eu levantei a mão e falei, não, esquece. A gente não tá usando nem os dados da fase 2 direito ainda conforme o plano. Tu já quer mudar, né? Não precisa de uma fase 3. A gente conversou disso na época, a gente tava conversando, não precisa de uma fase 3, cara. A hora que a gente tiver um ROI da fase 2, aí sim a gente evolui para fase 3. Então, para mim, é sempre esse pragmatismo em termos do que eu quero e o que eu vou fazer com isso, em termos de dados, de resultados e receita. Perfeito. E acho que um ponto importante para falar e passar a bola para você, que acho que é legal contextualizar um pouco de uma coisa que a gente está fazendo aqui, mas que é importante que você falou, porque a gente bate muito na tecla de que analytics que não é focado em negócio, não é focado em ROI, no resultado que isso vai trazer de volta, não é analytics. Porque no final, se você tem dado, mas esse dado não move negócio, não responde dúvida, não traz oportunidade, você não tem porra nenhuma. Exato. Porque você não gera valor para nada, tá ligado? Exato. Cara, eu não vou citar a empresa, mas teve uma empresa que eu trabalhei que aconteceu o seguinte ponto. O time de dados montou um modelo pré-churn para melhorar a comunicação e tal, e ele estava no BQ. Só que o time de Martech não operava BQ, operava dentro do Salesforce. Vamos lá. Aí a gente pediu para o time de dados, cara, abre o modelo, vamos levar todos os dados para dentro do Salesforce, porque aí a gente pode comunicar aos clientes que estão em pré-churn. Não
não vamos abrir o modelo é a nossa caixa preta. Beleza. Aí eu virei pro diretor Pô, lá o teu modelo... parabéns, você tem um modelo inútil. Você tem um isso. modelo que é a caixa preta dentro da empresa. É. Que eu sou da empresa. É. E tô... Como se fosse um algoritmo que fosse mudar o mundo, né? Eu Exato. não sei se você já ouviu falar sobre propriedade intelectual, que você está construindo isso para dentro da empresa, é da empresa. Exatamente. Eu trabalho na empresa, então você tem que me Exato. entregar isso. Aí eu virei, parabéns, você tem um modelo que Não serve pra nada, não vai gerar nenhum ROI, nenhuma receita. Mas E ficou existe, por isso. mas existe muito isso na área de dados, da galera achar que é o novo, sei lá, Steve Wozniak da vida, que vai revolucionar o mundo, não quer mostrar nada pra ninguém. Tem muito isso. Bastante. Mas acho que tem um ponto que eu queria que você trouxesse um pouquinho do que a gente tá construindo do Analytics Copilot, que é para Exatamente. acelerar um pouco isso, ele vai ficar maluco. Então, o que a gente tem construído aqui muito com essa visão de Martech é tentar entregar para o usuário que vai consumir os dados algo que não dependa tanto dessa camada de data warehouse, porque no final das contas, dependendo do uso da API que a gente tem, dos serviços que a gente já contrata, a gente consegue puxar todos esses dados. Então, a ferramenta de Martech que a gente está construindo é uma IDE de dados para dados, né? Então, é como o programador ele tem uma IDE onde ele vai codificar aquilo, né? Então, na maioria das vezes, o cara que trabalha com dados mais deep, assim, o cara que está lá dentro mesmo fazendo modelo, ele vai estar dentro do seu VS Code e tudo mais. E a nossa proposta é exatamente essa. Eu acredito que deveria ter uma IDE de dados para a galera de Martech, onde a gente consiga disponibilizar as fontes orquestradas por agentes de IA consumirem esses dados de maneira autônoma e até assim, direto da API, ou seja, dá uma primeira camada de consumo. Já recebe tudo. Exatamente. E a própria IA orquestra isso dentro de uma knowledge base local, que aí o cara consegue conectar Google Ads, Search Console, todas essas ferramentas e mais de outras 200 APIs, HubSpot, Campaign. A gente tá brincando, né, que é quase como se fosse um data warehouse mais rápido que já existiu, né? Tipo, Sim. lógico, você precisa de um uma auditoria. É um ETL on the fly, né? Porque tipo, o agente ele vai buscando as informações e montando o pipeline de dados para gestão de conteúdo. A nossa tese para construir essa parada foi justamente isso. 3 pontos, né, Luciano? Ponto número 1. Como que a gente quebra a objeção da galera que usa e como que a pessoa de negócio consegue fazer perguntas sem precisar ser técnica. 2, como que a gente acelera esse banco de dados, esse data warehouse da vida, porque até para você é um problema conseguir absurdo. tangibilizar mais a galera, assim, porque a ferramenta ela não inviabiliza o uso de um data warehouse. Pelo contrário, você pode se tiver um data warehouse, só vai plugar. Você pluga dentro dela. Mas é que, primeiro, a gente tem alguns problemas no mercado da galera não técnica, não entender que se pá, você já paga por um recurso que você poderia estar consumindo ali via API, sacou? Então não é para tirar o data warehouse, ele vai ser importante talvez para essas análises. Eu quero criar o meu próprio modelo. Eu não vou plugar isso numa ferramenta local, numa IDE. Eu vou plugar isso num sistema onde está rodando na nuvem, mas para o dia a dia mesmo, para a galera, para 90% ou 80% das dúvidas, esse produto resolve bastante. E aí, de novo, planta na sementinha do cara de consumir dados antes de tomar a decisão. Acho que esse é o ponto, sacou? De dar esse cheiro para ele. Né? Só que o terceiro pilar é que isso não substitui uma auditoria. E é o ponto que eu vou te fazer a pergunta aqui agora, que é, não adianta a gente produzir uma parada dessa, uma ferramenta que tipo plug and play, você vai puxar, se os dados do teu Google Analytics, os dados que estão no teu HubSpot, os dados que estão no teu Meta Ads, os dados que estão no teu Google Ads estão cagados. Exato. Então, eu ia te perguntar isso, como você, com toda a diretoria de growth e que você sempre olhou dados, como que você olhava esse ongoing de auditoria, de como confiar nos dados, data quality? Como é que você levava isso pra dentro? Porque, cara, isso é importante pra cacete. Não adianta a gente falar do stack, fazer tudo que você fez na CDP, se tu não sabe na ponta se isso é confiável, né? Como é que você lida com isso? Cara, para todos os projetos que a gente tocou em relação a CDP, integração de dados, é o que eu tinha comentado, assim, não dá para ser silos. Então, sempre teve esse papel do data quality, do cara de dados ali, para garantir que existe uma confiabilidade no que a gente está vendo. Porque no final do dia, o que acontece? Mesmo que você tenha escolhido lá, esse dado é o dado certo, cara, você sabe que ele não vai bater 100%. Você sabe que vai ter Existe uma discrepância. Um range ali de discrepância. Isso tem que ser combinado para ser aceitável. Exato. Vocês falam muito de GA. Cara, o GA é esse lugar. Perfeito. Você tem ali um delta sempre do que está acontecendo versus back-end e tal. Mas beleza, você sabe o Até porque a jornada do usuário cada vez fica mais complexa em mais dispositivos diferentes. Não? Exatamente. É quase impossível. Exatamente. Então, no final do dia, você precisa ter essa figura do data quality e os reportes e monitoramentos bem organizados. Então, por exemplo, lá na Manual agora, a gente tem grupos no Slack
que mostra exatamente os dados que a gente está acompanhando, as variações dia versus dia e as medianas, para garantir que, cara, não é nem sobre o resultado, mas o dado está ok. E numa segunda camada, a gente também tem as monitorias de APIs, para ter certeza que nada que quebra. É bizarro, como do nada quebra nas coisas, né? Parece que vem um duende, vai lá e quebra o negócio. É o mesmo duende que esconde cabo, tá ligado? É, tipo isso, cara. Ele rouba meia na máquina de lavar também. Não, e lidar com a complexidade de integrar outras APIs que também evoluem do lado delas, né? Então, Exato. o monitoramento não é só da nossa API interna, dos outros, mas a API externa também. outros. Atualizou a API do Google Ads da 23 para 23.1. O que mudou? né? Se eu não estiver monitorando isso, eu quebro. Então, tem que ter um monitoramento, assim. Até engraçado, assim. Toda vez que a gente vai... eu sou uma pessoa que, cara, eu não gosto de burocracia. E aí, às vezes, eu acabo passando por cima de algumas áreas, assim. Recentemente aconteceu isso. A gente está montando uma stack de AI para trabalhar com criativos. Cara, o time de TI na hora levantou a mão e falou: quem vai monitorar esse negócio? Não é a gente. Aí eu, putz, realmente tem essa questão. Dá um passo para trás, vamos criar os monitoramentos de API para garantir que está tudo ok. É isso. E olha só, e mesmo que eu, que sou chato com esse negócio, às vezes acaba passando batido. É isso. Cara, você falou de IA no stack de Martech, nesse momento virou buzzwords, né? A gente estava ontem no Simon Summit conversando com o Bernardo, amigo nosso da Rap Vida, e o Bernardo falou: pô, minha palestra estava lotada e tudo mais. Eu falei: Bernardo, não desmerecendo você, pica, tua palestra foi foda. É muito bom. Tua palestra foi foda, a gente viu, foi foda. Mas qualquer merda que tu fale que tenha IA, vai ter 27 milhões de pessoas querendo ver. Porque a galera não sabe nada. Ainda mais se for ele num cargo que ele No tá cargo que ele aplicando é, IA no pô, nível todo que ele tá. background Né? que Acho ele que esse é o teve, ponto né? importante. Exato, todo o background que ele tem, né? E tal. Mas hoje, todo vendedor de Stack Martech, de consultoria, vende a IA nativa. Sim. Tudo tem IA nativa. Deixa eu te perguntar agora. O que de fato você usa hoje em produção que gera resultado mensurável em aquisição, retenção ou em hard job que você consegue usar na IA dentro desse Stack Martech? Como é que você está usando isso hoje? Como você está te potencializando e ajudando? Na verdade, no crua. Porque, tipo, não que a galera bota no LinkedIn para comentar cloud, tá ligado? Cara, eu odeio esses posts que você comenta, ninguém manda nada. E eu nunca vi ninguém aplicando, tem que ser conexão, nunca vi. Eu nunca vi. Cara, assim, no Icru, o que a gente fez essa semana? A gente conectou nativamente o Manus no Meta Ads. Legal. Então a gente o único jeito bonito, né? Meta Ads. O único jeito de você não tomar banho, inclusive. O único jeito de você não conecte o Claude. Eu amo o Claude, mas não conecte ele na tua conta. Não, e nem Ads, conecte MCPs de terceiros. Isso é uma dica importantíssima. Não, tu acha que o Meta é porque o que a galera tá tomando de banho em conta de lógico. anúncio por usar MCP de terceiros ao invés de conectar via Manus. Que o Meta é otário? Não. Ele comprou Manus pra quê? Pra poder Não, óbvio, mas Cloud, é porque o MCP ele veio antes, aí a galera começou a integrar bastante. Assim, Exato. Mas agora é Manus e vambora. Exato. Então a gente conectou. Cara, assim, aí a gente começou a brincar com os prompts lá para analisar criativo, maturação, todos esses pontos. Cara, um dado legal que a gente teve foi que de 3 semanas para essa, a gente reduziu, era 30% o número de ads sem resultado, só gastando. A gente reduziu, essa semana a gente bateu 7%. O que a gente fez? A gente montou esse modelo de maturidade com um modelo de revisão proativo que fica avisando a gente. A gente tem as regras lá de teste, de ads e tal. Então, o criativo ele tá no limiar do teste não dando certo, a gente já recebe um aviso, tira esse ad, escala esse próximo. Então, a gente conseguiu reduzir de 30% para 8%. Ele não é um autopilot, né? Ele é um co-work, né? Então, ele te avisa para você tomar a decisão. Isso é muito importante também. Não, porque às vezes o criativo, ele tá... O que a gente já percebeu? Às vezes o criativo, ele tá perdendo CTR e... durante o coisa, mas ele ainda está entregando um resultado ali, então dá para estressar um pouquinho mais ele antes da gente cair com ele. Então esse foi o primeiro case. O segundo case que a gente fez, a gente conectou o Claude lá a gente usa Customer.io para e-mail. A gente conectou o Claude direto no Customer.io, criou um repositório de resultados e benchmarks, então a gente não cria mais o HTML no Customer.io, a gente cria os HTMLs direto no Claude, baseado em hipóteses que a gente quer. Então, por exemplo, eu vi um e-mail que eu achei muito foda da Minimal. Isso aconteceu, tá? Exatamente. Isso realmente aconteceu. A gente viu um e-mail de oferta legal pra caramba da Minimal. A gente jogou esse e-mail numa pasta de benchmark
E aí pediu para o Claude, cara, quero um HTML igual esse, com essa premissa, essa oferta, direcionando para tal lugar. Cara, na hora ele já me jogou isso, a gente já disparou. Teve um bom resultado esse e-mail. A gente tá... Outra coisa que a gente está fazendo com o Manus, a gente tem nosso time de influência, quase um time B2B, negociando com influencers. A gente conectou no Instagram Marketplace, criou as regras do que é um bom UGC, o que é um bom influencer para gente, e ele está gerando as listas de prospecção para gente. Então, a gente já aumentou o número de influencers prospectados e, cara, da última lista a gente gerou, sei lá, 30 nomes, desses 30 nomes, 28 batiam exatamente com o que a gente precisava. Aí o próximo passo agora é a gente automatizar o SDR de envio de mensagem e negociação com Que agora o influencer. isso daí é o que o básico. faz com o pé nas costas, né? Exatamente. Isso. Que mais? Cara, a gente tá criando vídeo criativo. Se você ver no Instagram da Manual, a gente lançou uma parceria com o Palmeiras. Infelizmente não foi com o Fluminense, mas foi com o Palmeiras. Cara, eu tô puto com o Palmeiras. O vídeo que a gente lançou, a parceria, foi todo feito em IA, assim, do caramba, assim, absurdo. Então você percebeu que a gente tá menos a plataforma e mais use cases. Isso aí, ponta. Mas aí é que tu vê quem tá usando de verdade. Exato. Senão tu tá fazendo post pro cara comentar Cloud no LinkedIn. Exato. No final é um Notion que tu tá entregando pro cara. Não tem porra nenhuma. No final o que o cara vai te entregar é só um arquivo de texto. Tá ligado, né? Exato. Você percebeu que o que a gente tá fazendo conversa com o jeito que a gente implementou dados lá no Familhão, né? Cara, o que eu quero a partir disso? E tem um resultado muito claro. Então, a partir disso, eu gero um ROI, e mesmo um ROI operacional, mas eu gero um ROI. Cara, falando sobre arquitetura, do que a gente está falando, você já mencionou um pouquinho de CDP aqui. Qual a arquitetura de dados hoje que sustenta o growth da Manual? Assim, vocês têm CDP, tem Data Warehouse, como é que vocês olham isso hoje? Queria que você explicasse um pouquinho o que está por trás de permitir que isso que você está falando seja possível, porque eu acho que isso vai ajudar a gente a mostrar para a galera, de novo, acho que é muito importante todo mundo estar ciente do que o Clarice está falando aqui, que é, no final, a gente está falando que isso aqui é possível porque antes aconteceu aquilo e aquilo. Agora a gente potencializa isso. Então eu queria entender um pouquinho como é que é a arquitetura de vocês em Growth, que vocês têm CDP, vocês montaram CDP, como que é isso? Mesmo que não tenha ainda, como é que você está pensando isso? Muito mais para a galera entender, porque o que eu vejo de novo acontecendo, porque o profissional de Martech, ele está sendo um profissional muito híbrido, né? Sim. Ou uma pessoa de tecnologia que aprendeu marketing, ou o cara de marketing que aprende tecnologia. E esses ambos os lados, eles têm um problema muito comum, que eles têm um FOMO, né? Absurdo. O cara de tecnologia, ele além de ter FOMO, ele quer testar o que é open source. Absurdamente. E o cara de marketing, qualquer merda nova, ele quer ser o primeiro a testar. Ou copiar a skill digitando cloud e botando diretamente no Cara, negócio. eu nem tô usando skill ainda, cara. Aí você soma e o Gohan com o Trunks, cria o Go Trunks. Pô, então eu vou te mostrar umas paradas bem maneiras. Vou te mostrar umas paradas bem maneiras. Você cria o Go Trunks aqui, e o Go Trunks fala, beleza, vou integrar o quê? O open source que tá chegando agora. Então, como é que você define, tá ligado? A arquitetura e o que vocês têm lá hoje? Tá, hoje a gente não tá com uma CDP, a gente tá caminhando para ter uma CDP, o projeto está aberto agora, a gente tá decidindo exatamente qual o stack que a gente vai montar, se a gente vai montar interno, ou, por exemplo, o Bernardo tá montando lá interno, né? Ou se a gente vai para uma solução terceira para depois evoluir para isso. Então, nesse momento, a gente está definindo. Mas é exatamente o que você falou, cara. O que vocês estão olhando para o futuro? O futuro é termos uma CDP, plugarmos todos os dados de cliente naquele roadmap que eu falei para a gente poder melhorar a nossa comunicação. O que a gente tem hoje, de fato, a gente tem cara, quase um BQ ali com dados transacionais e fazendo webhook de alguns outros lugares para trazer alguns dados que servem para a gente. Por exemplo, eu faço webhook lá dos dados do WhatsApp. A gente tem uma plataforma para os médicos colocarem os dados do paciente e acompanhar esse paciente. A gente faz alguns webhooks aqui para a gente ter alguns dados da jornada dele, ou de emagrecimento, ou de queda capilar. Então, ainda não está muito bem estruturado, mas a gente está evoluindo para ter essa CDP. Porque, para mim, eu sempre falei isso, né? Para mim, a CDP é o básico da brincadeira do Martech. Se você não tem os dados centralizados em algum lugar, cara, você não consegue fazer muita coisa. Então, a gente está nesse momento para, cara, vamos ter o básico, conectar via API em vários outros sistemas para garantir que a gente tenha a visão única do cliente. Perfeito. E, de novo, né?
com a premissa do que você trouxe. Do que eu quero fazer, por quê que isso é relevante, qual o ROI que você vai me trazer. Exatamente. Assim, a conversa começou a partir de... A gente estava redefinindo as jornadas de CRM lá. E a gente percebeu que era muito transacional e pouco emocional. E quando você trata com paciente, cara, o transacional ele não funciona. Pô, eu vim do varejo. Para eu falar isso, você não tem ideia da dor que dá. Mas você precisa ter um carinho, você tem que ter um caráter emocional. Então, beleza, vamos construir a jornada de CRM baseado no emocional. Eu trabalho com um produto de perda de peso, emagrecimento. Eu não tinha no meu banco de dados quantos quilos a pessoa quer perder. Isso estava lá no dado do médico. Cara, como é que eu vou criar uma jornada dando parabéns, você perdeu 5 quilos, você não tem a menor ideia se foi bom para você. Se você queria ter perdido 30. Então, aí a gente começou a discutir, cara, precisamos mudar a nossa arquitetura, porque para eu ter jornadas de CRM que tratem com carinho o paciente, ele se mantenha ativo com a gente, eu preciso desses dados. Perfeito. Cara, e você bateu um ponto para mim que estava na pauta aqui para te perguntar, porque olhando o manual hoje, né, o setor de saúde, e você me corrija se eu estiver errado, mas no setor de saúde a retenção é vital. Sim. Porque assim, aquisição você vai brigar, mas em saúde, aí, falando de plano de saúde, hospital ou manual, em qualquer uma das atuações, cara, existe uma retenção, porque o lifetime value desse cara é grande, por conta que ele está fazendo um tratamento. Sim. Como que vocês hoje conseguem olhar a retenção desses consumidores que estão com vocês, desses pacientes que estão com vocês, e o que tem ali de estratégia e de arquitetura para permitir? Você acabou de explicar isso, né? Mas qual o valor que isso está gerando na ponta, saca? Para a retenção não só do entendimento, mas de você ter o lifetime value, você entender o que gera a retenção, qual o tipo de ação que você está fazendo que mantém o relacionamento, como você trouxe agora. Como é que você olha a retenção nesse âmbito, se de fato é relevante em saúde, muito, que estilo que é? Muito. A Manual é um produto de assinatura, né? Então, é super relevante. Cara, lá, assim, para mim é um lugar que é meio que o suprassumo do acompanhamento por LTV CAC. Eu nunca tinha visto uma operação tão driveada por isso como é lá. Então, cara, todas as decisões são baseadas em LTV CAC. Ponto. Se não vai ter um lift em LTV ou uma redução de CAC, esquece. É óbvio, tem a questão ali do volume de assinantes e tal, mas você acaba conectando ali. A gente acompanha o LTV na veia. Assim, a gente tem um modelo preditivo que o cara entrou, dependendo do comportamento dele nos 3 primeiros dias, eu já digo, esse cara aqui vai dar churn em tanto tempo. E aí a gente já projeta qual que vai ser o LTV dele. Assim, é nesse nível. E a gente acompanha muito todas as ações que a gente vai fazendo para esse cliente. Então, muito teste AB de, cara, será que precisa de mais um atendimento do nutricionista versus o não precisa do atendimento? Será que um e-mail um pouco mais comemorativo vai manter esse cliente aqui versus o e-mail só transacional? Será que... Cara, a gente chegou a um nível de testar LP de aquisição para entender se a LP de aquisição impacta o LTV do cliente nessa virada de churn ou não. A gente está no momento agora trabalhando segmentações e aquisição para melhorar o LTV. Então, concordando contigo, cara, tudo que a gente faz é driveado por LTV e essa métrica, ela é, cara, quase um North Star Metric aqui para o nosso business. Legal. Luciano, para esse papo ficar melhor, irmão. Porra, tá faltando agora, Não tá, né? Tá faltando. Porra. Tá faltando um cafezinho agora e a gente tem o melhor café que tem aqui, porra. Tá Coffee maluco. Mais, muito forte. Tá Café em grão, café em grão, café... o Drip Coffee Tá precisando e mesmo, café tá em vendo? cápsula. Tô precisando mesmo, tá vendo? Eu já tô até falando enrolado. E aqui no link da descrição tem um link com cupom de desconto pra você aproveitar e sempre tá rolando mimos ali junto, mas eu queria que você falasse das cápsulas, cara. Pô, exato, cara. Dentro do plano de assinatura da Coffee Mais, você pode pegar a assinatura anual de cápsula, que já vai te ajudar inicialmente a reduzir em algo em torno de 40% o valor de cápsula ali pra você. Só que você ainda tem o cupom da gente 15%. Então, além de você receber no conforto da tua casa... Pô, e sabe o que é? comodidade, Você vai diminuir o CAC. o CAC. O custo de aquisição CAC. de cápsula. E ao mesmo tempo vai ajudar a Coffee Mais no LTV. Exatamente. É isso. E além da Coffee Mais, que você tá vendo por aqui, você pode garantir os 15% de desconto no QR Code que tá aqui ou no link da descrição. Além da Coffee Mais, a gente também tem quem, ó? OnFly, nossa parceiraça. Um salve pro Vini. CMO da OnFly, amigo de todo mundo.
parceiro da gente aqui. A OnFly é o cartão corporativo que a gente usa na Métricas Boss, mas que tem gestão corporativa. Você consegue pelo OnFly reduzir, às vezes, até em 30% o gasto que você teria em passagem, hospedagem e afins. E essa é a redução que você tem, muitas vezes pode virar saldo de cashback para você não Happy, que é o software que eles têm para você viajar a lazer, garantir preços menores. Mas a parte mais principal que a gente usa aqui na Métricas Boss é que nós temos 10 cartões desses. Cada cartão é dividido por um centro de custo, Caride. Então a gente tem um cartão de ferramenta, um cartão para o Google Ads, um cartão para o Meta Ads, a gente tem um cartão para ferramentas de tecnologia, um cartão para as ferramentas de IA, porque isso permite que a gente nunca deixe passar mais do que a gente pode pagar. Tá certo. Bootstrap tem que ser assim. Com o dinheiro do bolso é foda. Nunca. Então, se o cara lá de Ads falar, vou gastar 5 mil no dia, tudo bem, se meu saldo for 5 mil, você pagar um dia só. Não tem o que você fazer. Não vai gastar 100 mil. E Então, não deu. Não deu. A gente controla muito mais. Então, a gente não usa só para gestão corporativa, a gente usa muito o OnFly. E, Luciano, a parte... É isso, eu gosto muito também dessa funcionalidade, eu gosto de deixar bem claro, porque ela tem dentro da nossa wallet também. Então a gente consegue usar só por aproximação, cadastrando o cartão Você tá maluco. da OnFly, O beleza? OnFly tá por aqui, aponta a câmera QR Code ou o link da descrição para você conhecer a OnFly e também poder fazer sua gestão corporativa e gestão de ferramenta, Ads com OnFly. Boa! Reclames do Plim Plim passados. Boa. Vamos agora voltar para o nosso ponto. É isso, a gente tem que pagar a conta. né, Tem que cara? pagar a conta. Tá Eu certo. não tenho dinheiro da manual, não. É, Porra, não tá tem. maluco. Bom que são bons patrocinadores. É. Cara, falando um pouquinho sobre First Party Data, depois que a gente... Acho que tiveram 2 fenômenos que aconteceram no nosso mercado. O primeiro do iOS 14. Uhum. Então, quando o iOS 14 veio, todo mundo falou, fudeu a First Party Data, porque agora não dá mais pra mensurar nada e tal, do server-side tem que vir e tal. E o segundo momento foi a morte dos cookies, que foi a morte mais maneira que já existiu, porque não morreu, Não né? morreu, né? Ela Voltou. foi morrer e, pô, é o Highlander, tá ligado? Nunca morre, só se cortar a cabeça. Já Mas- tá mais forte que o Chuck Norris. Já tá... Pô, essa foi. Olha. Foi num timing, né? Nesse momento. Timing, que olha. É, cara, coletar o próprio dado com qualidade para personalizar a escala traz resultado bom, Sempre. mas é muito mais difícil do que parece. Queria que você falasse um pouquinho, na tua trajetória, você fez isso bastante, qual é ou quais são os desafios para você ter o First Party Data de fato acontecendo, cara? Cara. Viu a respirada, né? Tu viu? Cara, eu acho que tem um ponto dessa questão do First Party Data. Porque é. Eu não posso falar o ditado que eu pensei. Se tiver palavrão, não tem problema não. A gente... Não, ele é meio mais 18. polêmico. Ele é meio Pô, polêmico. por mim, vai gerar corte. Cara, eu tinha um chefe que ele falava que você lidar com esse mundo digital é meio que sexo com elefante. Tá. É, Ele que escolhe, ele né? que escolhe. É isso. E você tá sempre nessa, assim. Uhum. Cara, você tem que, tipo, virando de balas tal e tentando resolver. Eu acho que o primeiro ponto é você, de fato, estar 100% atualizado sobre tudo que está acontecendo. Porque toda hora você tem que... é o que você falou, modelo do iOS mudou, Sim. ajusta. Modelo da Meta mudou, ajusta. O Google agora está fazendo isso, ajusta. Então, o primeiro é você estar 100% conectado ao que está acontecendo, assim. Cara, eu vi, não é do First Party Data, mas eu vi empresas que em janeiro não estavam prontos para a tributação nova do Meta Ads. Isso é louco. Cara, eu ligava para amigos Sim. perguntando, e aí, o que você vai fazer? E operando Cara, milhares, milhões de reais. Pô, não tava Tá sabendo. maluco, 13%, irmão, do seu investimento foi pro saco. Exato, Como é que exatamente. tu não tá pensando nisso, né? E é Exato. muito bom, porque agora a gente sabe pelo menos que pau que bate em Francisco bate em Bate em João Chico também, porque na também. Europa também aumentou agora. Aumentou aumentou agora. Só que foi menos, né? Foi menos, foi Ah. Áustria aumentou 5%, aí vai indo até UK que Ah. foi 2%. Foi É, entre então, 2 e mas 5 aumento. Mas lá. a Foi premissa isso. de aumento lá é diferente da nossa, né? A nossa na realidade, bypass de imposto. Lá também. Então, É mas taxa. Mas aqui, ó, né? Aqui, desculpa, eu vou melhorar. Aqui foi bypass de impostos. Ah, tá. justo. Vários, muitos. Por isso chegou a 13. Justo, é. Mas aí o primeiro ponto é você estar atualizado e entendendo o que está acontecendo. Tem uma segunda pitada aqui do que está acontecendo, que é, cara, eu não vou recomendar isso, mas sempre dá para fazer uma gambiarrinha ali para conseguir... Gambiarra documentado virou funcionalidade. Não sei. Exato. Depende.
Cara, eu acho que vira. Cara, Depende, né? todo problema que eu tenho, eu dou uma ligadinha ali para amigos que pilotam coisas que não deveriam estar pilotando. Cara, esses dias, assim, eu falei com um cara que ele fornece serviços pro Seth Rogers, porque ele tem um Guaraná de hemp. E na teoria não pode fazer nada com isso, e ele faz e vida que segue. Então ele estava me contando um pouco das soluções que ele tem para capturar a first party dele. Esse é o segundo ponto. Mas o terceiro é você ter estratégias que não te necessitem depender 100% das plataformas. Que é aquele te dou algo, você me dá alguma coisa. Então, um fluxo de pop-up, um cadastro, alguma coisa ali para garantir que você está capturando minimamente os dados que você quer. Esse é o terceiro. O quarto é o time de Martech que está ali em cima desenhando, cara, fluxos, da onde estão vindo esses dados, para onde a gente vai jogar esses dados. Então, a arquitetura de captura, ela tem que estar sempre atualizada. Então, pô, olhando a pontuação do MetaAds, porque a gente está conectado com o cookie, olhando, pô, como é que caiu a nossa aquisição, o nosso ROI do iOS por conta disso, como é que a gente pode enriquecer de outra forma. Então, para mim, são esses 4 pontos para garantir que você está minimamente coberto. Porque, no fim, é do jeito deles. A gente nunca vai estar 100% a salvo. Você pode ter a melhor stack, você pode ter a melhor integração, você pode ter a melhor solução para isso. Daqui a um mês, vai lá, o Google muda tudo e já era. E a gente está vendo uma verdadeira guerra entre eles, né? Sobre ferramenta de anúncio, quem vai usar IA, aí bolsa sobe, bolsa desce. Exato. Tá uma loucura. A Gemini integrado ao Google Ads, Manus comprada. Exatamente. Exato. Não, é só você ver agora. O WhatsApp faz uns 2 meses avisou que agora não é mais o celular. O arroba lá, você vai ter. Cara, tem N empresas que o ID do cliente é o celular. No Familhão eu defendia isso, assim, graças a Deus eles não me ouviram. Mas lá eu defendia, o ID tem que ser o celular. Beleza. O celular é único e tal. Agora o cliente pode não mandar o celular para você se ele não quiser, manda o arroba. E aí? Como é que vai ficar? É um tracking de first party data. Então, muda tudo. É isso. E eu acho que tem um ponto interessante em cima do que você falou do first party, mas pelo que você falou, vocês já fazem muito bem o zero party data, que são os dados que o próprio usuário já faz a gestão ali dentro. Como que é isso dentro da plataforma de vocês, assim? Hoje a gente, se você entrar agora no site da Manual, você vai ver que a gente já libera um desconto pop-up. Captura de dados. Pô, quero te conhecer, quero saber quem tá no meu site. Se você entrou no meu site, você tá procurando alguma coisa. Foi relevante para alguma coisa. Foi relevante para alguma coisa. Então é uma estratégia pra gente, cara, tô te dando alguma coisa que na teoria é interessante. Assim, a gente pode discutir que, tipo, eu nem conhecia, não vi o preço e tal, mas, cara, é uma estratégia. Você já calculou o teu CAC para aquilo ali. Exatamente. Porque aí eu tenho um lift de captura de informação que me dá alguma coisa. A gente já... Que impulsiona o algoritmo na ponta, exato. né? Impulsiona, porque esse dado eu mando lá pro MetaAds, pro Google, pro TikTok, enfim. Isso já é um ponto. A gente, por ser um produto de saúde, a gente faz muito questionário com o cliente. Cara, todo questionário eu enriqueço minha base de dados para eu conseguir trabalhar. Eu estou testando agora LPs com questionário, para saber mais ou menos o que você está fazendo, o que você quer, para eu poder, na hora de comunicar, ou fazer um carrinho abandonado, fazer uma jornada de newsletter, enfim, eu já ter mais informações para te dar alguma coisa. Então, a gente faz muito esse teste, muito essa organização desse zero party data, para a gente ter certeza que a gente está capturando o melhor dado possível para a jornada. Cara, a gente fala muito aqui, a gente agora conectando isso tudo a uma parte de mensuração, a gente bate muito na tecla sobre a gente que trabalha no mercado há muito tempo, o quanto lá atrás foi vendido, né, que a gente podia medir tudo, e que a gente media o resultado por last click, e o quanto a gente está pagando a conta hoje de ter falado isso lá atrás. Eu queria que você falasse, que você tem bastante experiência com isso, eu queria que você falasse um pouco sobre a aplicação de MMM dentro da jornada de análise de mídia, de marketing mix modeling, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência com isso, os resultados que você já teve ao aplicar isso, que muitas vezes traz resultados que são resultados opostos, né? Sim. Às vezes o MMM te comprova uma parada que não era o que você esperava. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho da relevância de MMM hoje e do quão é importante e relevante para as empresas ter isso
e que você trouxesse os cases que você já viu. Legal. Você que tá assistindo a gente, tem um MMM. Cara, assim, é um assunto que mora no meu coração, assim. Sou apaixonado por modelo de atribuição, olhar esses tipos de modelo. Lá na Manual, cara, a gente pilota pelo menos uns 6 modelos de atribuição. Para ter certeza que a gente tá... O Google fala trifecta, né? A gente tá falando, sei lá, sexfecta, Pentafecta, né? Sei lá. Mas... Cara, para quem não sabe, o MMM é um modelo de atribuição baseado em estatísticas que consegue te dar a correlação entre todos os canais que você está pilotando, além de olhar a saturação de canais e criativos, ou publicidade. E lá a gente acabou de aplicar para manual, a gente acabou de desenhar um MMM, e a gente olha o MMM junto de um MTA e o last click, exatamente para entender e aí tem outros modelos, mas esses 3 a gente usa muito. Por quê? Porque o last click, ele te dá a visão do dia, na hora ali, para você pilotar. Porque o cara tá tocando... ali. O cara tá tocando a mídia paga, ele não vai, tipo, esperar o modelo ficar pronto, ele tem que tomar decisão near real time. Então, a gente usa o last click para isso. O MTA e o MMM, a gente vai rodando uma vez por semana, uma vez por mês, para entender se o investimento que a gente está fazendo intracanais está fazendo sentido, ou mesmo intracriativos está fazendo sentido. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui de como que a gente tá usando isso e como eu usei em outros lugares. Recentemente, a gente descobriu que o nosso resultado de Google era quebrado de forma estatística entre o que eu fazia em Meta, o que eu fazia em influência e o que eu fazia em TikTok. Ou seja, eu tenho que ter um Google muito bem organizado, com investimento, para capturar a demanda que eu fiz desses 3, que eu gerei nesses 3 canais. E esses 3 canais a gente descobriu ainda que não é em linha. Eles se quebram em uma jornada. Então, o cliente pode ter visto um creator falando, entrou no nosso Instagram, conheceu mais, entrou no site, saiu do site, daqui a 14 dias ele procurou no Google sobre a gente. Inclusive, a gente mensura o lead time entre o primeiro clique do anúncio até a conversão. E quais canais estão aqui fazendo sentido. E aí, a partir dessa análise, eu consigo entender será que faz sentido eu colocar mais dinheiro em Google? Não. Por quê? Porque o meu Google já está otimizado. Já está saturado. Eu posso colocar mais dinheiro em TikTok, porque ele vai me gerar uma demanda que vai acontecer esse caminho depois. Quase que eu caí. Lá para cá. Mas aí a gente começa a fazer essas otimizações intracanais. Outro canal, a gente descobriu que o YouTube tinha uma correlação muito forte com Meta. Bizarro. E a gente começou a investir mais em YouTube, colocar mais criativos em YouTube, porque Meta já estava ok. Inclusive, em Meta, a gente descobriu, usando esse modelo de MMM e o MTA, que não adiantava mais eu colocar dinheiro no Meta nesse exato momento. Por quê? Porque eu já estava numa curva de saturação que o CAC incremental ele ia ser muito alto versus o resultado que eu ia ter. Então, não fazia sentido para a gente. Então, olha exemplos de análises que você vai tirando e entendendo o que dá para fazer. Indo mais fundo ainda. A gente tem um criativo lá no Meta Ads que estava, cara, CAC saudável, resultado muito bom. A hora que a gente rodou o MMM para ele, a gente percebeu que, na realidade, o CAC dele é muito ruim, porque a Meta tem atribuição 7 dias, então a mesma venda ela pode estar em vários criativos, né? Então a gente percebeu que aquele criativo era um criativo de passagem. As pessoas assistiam ele, depois dele, o próximo criativo, as pessoas, mais fundo de funil, as pessoas clicavam. Então, se eu fosse tomar uma decisão no Meta Ads, eu ia, sei lá, aumentar muito o investimento dele. Mas ele já estava, inclusive, ele já estava saturado. Se eu fosse olhar só o MTA, ele falava que era ruim, porque ele tinha um CAC muito alto. Então, eu talvez tirar esse criativo. A hora que eu juntei as duas informações no MMM, eu percebi que não, ele é bom pra gente, porque o cliente ele vê aquele criativo e vai para um próximo. Então, é o tipo de análise que você consegue fazer saindo do last click. Tirando esse estigma de, cara, qual canal que está fazendo o gol. No final do dia, todos estão fazendo numa proporção um pouco menor e maior. Mas você tem que ter a maturidade de tomada de decisão e análises. Lá no Familhão, a gente fez um MMM também. E lá, em alguns momentos, o pior é que a gente não tinha muito o que fazer, porque a gente tinha um contato com a Globo e tal, e a gente não tinha muita flexibilidade sobre
sobre a mídia que a gente estava Inclusive, operando. A gente viu hoje que a Globo lançou o GMM, Global Mix Modeling. Incrível, né? Loucura. Exatamente para integrado mostrar, já com a parte de dados da TV já É diretamente. loucura. para mostrar exatamente Exato. como que a TV Gera impacta. resultado. Cara, TV eu, e streaming, né? Também. exato. Eu vi isso na prática. Eu vi a TV gerando resultado no digital, nos Imagino. outros canais. E o MM, assim, a gente já via, óbvio, nos números a gente via, mas a hora que a gente plugou o MM, a gente teve certeza. A gente tinha discussões do tipo, cara, vamos desligar break, porque break não entrega valor, Uhum. o que entrega é o merchan do Luciano Huck. Porque o merchan do Luciano Huck era o last click da minha TV. Pode crer. Cara, a hora que a gente rodou o MMM, a gente percebeu que não, para. O break, ele me entrega uma camada de awareness que faz relevante pro sentido, restante. que é relevante pro restante. É relevante pro merchan do Luciano Huck. Perfeito. Porque o merchan do Luciano Huck era quase o Google ali no last click. Pode crer, é o Fazer- search, né? Exato, É quase como se exatamente. você estivesse fazendo etapa de consideração, tudo num exato. pipeline só, né? Exato. E um programa único, né? Exato. Muito bom. Bizarro, né? Mas é tipo de decisão que você pode tomar. Foda. Então, isso só foi possível porque a gente tinha o MMM. Mas eu sempre aconselho ter o MMM, mas não jogar 100% para o MMM. Perfeito. Ter, que é o Trifecta. MTA, exato. Ter o MTA, ter o Incrementalidade. Last Click, porque são momentos de tomada de decisão diferentes. Um é muito real time, o outro é uma tomada de Médio e decisão longo prazo, estratégica. perfeito, Exato. perfeito. Acho que é importante ressaltar isso aqui, e eu perguntei para você de MM porque você tem case e conhecimento bom sobre, porque a gente vê, só pra você ter noção, a gente lançou o Panorama Digital Analytics, e no Panorama a gente entrevistou mais de 400 empresas. 7% dessas empresas sabem se rodam MMM ou atribuição, Desesperador. mas não sabem qual ferramenta é. Desesperador. É desesperador. Por quê? Porque isso contrasta com outro ponto que a gente teve, que é de 70% a 80% das pessoas, das empresas, não tem investimento em dados. E aí, é o grande ponto que eu quero mostrar aqui. Primeiro que isso aqui que a gente está falando é Martech. Não adianta você achar que é Sim. marketing. Não, é Martech, porque tem tecnologia por trás, você precisa entender os conceitos disso aqui. Mas o dinheiro tá ali, cara, porque talvez você rodar incrementalidade nos teus canais, você vai perceber que tem vários que estão em saturação. Você não precisa, às vezes, de dinheiro novo. Você precisa, na realidade, Só de de- realocação. De pegar uma parte desse investimento de mídia que você sabe, e todo mundo que Não, trabalha tem com mídia estudo, sabe. tem estudo do Não. Google falando 98% das pessoas que entram no seu site não convertem. Não, Sacou? não é não É só isso. isso. Assim, todo mundo, a própria mídia, o Google, o Meta, eles falam, tem tantos por cento aqui pra gente usar, experimento. Por que não fazer isso que vai gerar mais inteligência? Experimenta entendimento? montar uma estrutura É, de tá dados, ligado? então. Né? Porque isso é a importância de ter Martech rodando aqui e o pensamento de entender que isso não é uma parada paralela. Esse é o principal ponto. Eu sinto que as empresas que não têm isso que eu mencionei aqui agora é porque elas lidam com isso como um setor apartado. Elas Sim. lidam ainda com isso como um moleque do helpdesk que tá Puxadinho, trancado lá do lado da impressora. E não como algo que gera valor para a empresa como um todo. Porque às vezes pode começar em mídia, mas vai gerar valor para várias outras áreas, produto, UX, Com margem. certeza. CRM. Sacou? CRM. Cara, e o Exato. pior, assim, vou falar mais uma coisa muito polêmica, assim. Eu vejo, só 7% das empresas sabem. O que que isso significa? Que 93% das empresas estão rodando mídia paga a la caralha. Só olhando Last Click. Só olhando last click e, cara, ou então, tipo, indo ir almoço com o veículo É pra isso, ficar é feliz, isso, cara. é isso. Tipo, não, você tem que tomar decisão baseada em dados, assim. Você não pode ter pena, assim, o dinheiro é um. Cara, Você tem que ser pró-negócio, Exato. não pró-mídia, Vico. exatamente. Então, você lembra a gente conversando, cara? Já cansei de zerar mídia pra ter certeza que, cara, a gente tá investindo da maneira correta. Sem No pena hard mesmo. mode, mas, porra, tá aí Exato. em teste. É. Exatamente. Na manual, antes da gente implementar o MMM, o Guilherme, que é nosso head de growth, cara, ele tava fazendo na mão no Claude. Ele baixou todas as planilhas de TikTok, YouTube, etc, começou a jogar no Claude e, cara, dali já saiu uma visão de incrementalidade. Falando, o YouTube parece que te entrega uma incrementalidade levando o tráfego para o Google. Coloca mais dinheiro aqui. Aí a gente fez lá um GeoLift, entendeu que sim e vida que segue. Cara, a gente tá fazendo GeoLift em Taboola, nunca tinha visto isso na vida. O Taboola, se você usa, as pessoas acham que o Taboola não tem, mas o Taboola tem muita inteligência de analytics Tem? por trás, cara. Eu não conhecia também muito a ferramenta não, mas depois que a gente operou num cliente, assim, a gente não opera mídia, mas a gente operou a análise, eu percebi que eles têm muita entrega boa lá. Boa. Cara, a gente vai pro nosso momento do podcast, que é o momento do bate-bola rapidinho, tá? Eu vou te fazer uma pergunta. Você pode contextualizar ela,
Mas você tem que responder rápido. Porque eu Tá. quero saber o que tá no coração. Beleza. Aquilo que tá no coração. Isso. Beleza. Então eu vou pato, pum, e tu pode contextualizar. Fechou? Beleza. Beleza. Muitas empresas compram uma Ferrari, ferramentas caras, mas dirigem como um Fusca. Qual é a funcionalidade mais subestimada em Martech? CDP. CDP. Contextualiza. Porque você pode ter a AI, você pode ter o melhor disparador, o prompt, não sei o quê. Se você não tiver os dados do teu cliente centralizados, organizados, você não vai fazer nada com isso. Perfeito. Perfeito. O que é mais perigoso para a área de negócios? A falta de dados ou o excesso de dados irrelevantes? O excesso de dados irrelevantes. Contextualiza. Porque você vai tomar decisão imbecil, vai estar tentando metrificar tudo, vai perder tempo e não vai, de fato, fazer o que importa. E vai continuar tomando Vai decisão continuar- baseada e em vai- achismo. Então exatamente. foda-se, fica sem o dado. tá Exatamente. ligado? No final, você vai ter uma decisão boa em ambos os casos. Só que um você vai perder tempo pra caramba, vai colocar E capacity... dinheiro às vezes também, né? Vai colocar capacity de time construindo dash, construindo relatório. Você vai ter reunião, discutindo dados, que no final do dia não serve pra nada. Perfeito. Se você tivesse numa empresa, acabou de nascer, e você tem que construir do zero o seu stack de Martech, mas com orçamento de uma empresa bootstrap, por onde você começaria? Por onde eu começaria? É. Cara, eu organizaria um data warehouse com os dados do meu cliente, capturando o básico, capturando para a gente poder tomar decisão, taguear, mandar para meta, para De forma Google. inteligente? Exatamente. Começaria pelo Legal. básico, em ter o básico dos dados do cliente para a gente conseguir poder trabalhar e tomar decisão. Boa, boa. Agora a última pergunta do bate-bola, que é a mais importante e relevante, tá? Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Qual o título que a gente vai levar esse ano? Pô, a gente vai levar. Me diz um, só quero um. Cara, a gente vai levar Copa do Brasil. Copa do Brasil, Copa do tá Brasil. bom. Tá bom. Ano passado bateu uma trave, né? Bateu na trave. Tá bom, tá bom. Luciano, porra, Muito forte, né? aulas. Aulas cria. Tá maluco, tá maluco. Se ele não tiver o Analytics Summit, a gente é uma porta. Porra, eu sou um avestruz, Léo. Tá maluco. Carige. Espero o convite, cara. Pô, já... Você não sabe onde é que você caiu, Léo. Você já comprou a pirâmide, A Léo. partir do momento que ele se torna meu amigo, ele não tá entendendo. É isso, qual não tá tem ligado? escolha mais. Cara, obrigado de novo por ter topado vir agradeço. aqui, participar com a gente, trocar essa ideia super rica. Deixa um recado final pra galera aí, pô. Cara, primeiro eu queria agradecer pelo convite, finalmente saiu. Tô muito feliz de estar aqui. Pô, meu sonho era estar aqui, tá? Pior que ele falou essa porra mesmo. Falei mesmo, cara. Toda vez que ele eu tenho, se quiser, eu tenho toda vez que ele WhatsApp. postava, eu falava, meu sonho é estar aí. Eu era ignorado. Tava As quase oi sumido. agendas é que não batiam, né, Tia? Não, obrigado. E, cara, se eu puder deixar um recado aqui pra galera, eu sempre falo isso, mas, tipo, não é porque eu quero bater numa tecla errada. Uhum. Ou, tipo, ser chato com isso. Mas começa pelo básico. Você acabou de falar, cara, 7% das empresas, só 7% das empresas estão mensurando alguma coisa em termos de MMM ou o modelo de atribuição. Pô, milhares de empresas perdem tempo com essa questão de dados não organizados e dados errados. Então, cara, quer começar? Para de ter FOMO. Para de querer, cara, eu Concordo. quero ter o Cloud Skill. Para, pelo amor de Jesus Cristo. Back to A basics. gente viu o estudo agora, se não me engano, é só 15% dos projetos de AI dão resultado, Aham. um negócio assim, né? Não, e até tem um paper que fala sobre que o uso de alguns arquivos que a galera tem utilizado como, não skills, mas outros arquivos que a galera fica copiando e colando também não tem efetividade nenhuma. Também. Exato. Então, cara, para com FOMO, para com hype. Olha o teu modelo de negócio, olha como é que você tá, o que você vai fazer com isso, toma uma decisão pragmática. Eu até dou algumas mentorias de carreira e tal, e, cara, isso eu sempre falo, cara, toma uma decisão pragmática. Qual que é o plano? O que você vai fazer com isso? Qual que é o ROI esperado disso? Para daí sim Perfeito. você começar a trabalhar em cima desse plano. E aos pouquinhos você vai ver que, pô, entreguei o primeiro plano, vou pro próximo, entreguei o próximo. Aí você vai chegar na NASA, no uso de AI absurdo e tal. Mas começa pelo básico. Começa com um plano pragmático focado em um objetivo claro. Perfeito, Luciano. Aulas demais. Muito forte, pô. Tá tá maluco. maluco. Você que assistiu a gente até aqui, de nada. Por isso, agradece ao Caringe também. Comenta aí que você adorou a aula dele. Não esquece que a gente tá produzindo conteúdo pra cacete. Nosso YouTube tá saindo 3 vídeos por semana. Inclusive, sai toda sexta-feira a leitura da newsletter
Touch Social Club. Exatamente. E a galera pode se inscrever. Pode se inscrever, tá tudo envelopado aqui em volta de mim para você poder se inscrever. Olhando Você aqui vai em passar cima. o QR Code e vai assinar a newsletter toda segunda-feira. Agora eu nem sei mais qual o número, É. mas há 40 semanas a gente está acompanhando a atualização de todas as ferramentas Meta, Google, TikTok, BigQuery e monitorando. E de IAs também. Exatamente, de IA, tudo para poder conseguir consolidar e a gente entender quais são os movimentos de mercado que, de fato, tomar decisão baseada no pragmatismo do que a gente está acompanhando numa série temporal, né? Mais do que só ficar olhando buzzword na internet. E isso que vocês estão fazendo, cara, ajuda muito, assim. Inclusive você sair do FOMO, né? Exato. Porque se você começa a acompanhar isso, você vai perceber que, cara, um dia é o GPT, outro dia é o Cloud, daqui a pouco é o Manu. Você vai ficar pipocando. Tipo assim, que tu vê tanta atualização, mas peraí, deixa eu esperar isso daqui e É. usar quando de fato fizer sentido. Então, pô, esse trabalho que vocês estão fazendo é muito bom, até pra dar uma segurada no FOMO, porque você vai ver que é tanta coisa mudando toda hora que, cara, você não vai acompanhar nunca. E a Então, gente levou esse excelente. trabalho à segunda potência, porque aí toda sexta-feira o Luciano comenta Aí é. sobre não, isso. Aí é muito segunda-feira lindo. é o texto e sexta-feira a gente comenta sobre o que tá acontecendo. Tá maluco? Aí você tá aí assistindo. Sextou com o Pô, Luciano. é isso. Aí eu gostei É disso. isso. Aí você tá aí assistindo a gente, pô, não tá inscrito, não ativa o sininho, não deixa um like, um comentário. Se tá no YouTube, faz isso, dá uma moral pra gente. Se você tá gostando do conteúdo, cara, você pode hypar esse conteúdo, vai fazer o algoritmo do YouTube entregar mais pra mais gente. Você tá dando moral pra gente, é o payback que a gente te pede por ter parado aqui mais de 1 hora pra falar sobre esse tema. E se tá no Spotify, 5 estrelas, ativa o sininho também, se inscreve no canal, que toda quinta-feira tem episódio novo do Analytics Talks aqui há 11 fucking years. Um abraço, até semana que vem. Valeu! Valeu!